Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu quero estar finalizando esse desenho aqui com vocês. Esse desenho de início aqui no canal, fazendo ele em live. Porém não vai dar para mim finalizar, continuar com as lives, mas vou estar fazendo o vídeo aqui, finalizando ele e deixando aqui disponível para você que estava acompanhando a live, continuar o processo. E para você que não assistiu às outras partes da live, quero te convidar a assistir aqui. Tá gravado 100% em tempo real as partes desse desenho. É só você procurar aqui na opção de live, você vai encontrar esses vídeos. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui. Eu já vou iniciar com a lapiseira 05, com o grafite 4B. Vou começar demarcando essas partes aqui da maquiagem. O intuito aqui é reforçar, para que na hora que eu for fazendo o sombreamento, eu não perca esses traços e marcações. Vou fazendo bem de leve, sem pressionar a lapiseira. Vou deixando escapar um pouquinho aqui para fora da boca, tanto para cima quanto para baixo. E vou pressionar um pouquinho a lapiseira aqui, nessa divisão da boca. Já vou aproveitar para fazer o preenchimento e deixar escapar um pouco para a região de baixo, fazendo um leve degradê, que eu vou controlando só com a leveza da mão, esse degradê, do escuro para o claro. Que eu vou buscando construir uns pontos aleatórios, fazendo com que fique parecido com a textura da boca, aquela textura labial. Vou escurecer um pouquinho mais aqui no cantinho da boca, saindo para fora, seguindo essa maquiagem. Para você que está assistindo o vídeo e gosta desse estilo de desenho, ou conhece alguém que curte, peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos, ajudando a eles a ter um pouco mais de conhecimento com a técnica do realismo e incentivando aqui o criador aqui do canal a estar postando sempre conteúdo semelhante a esses. Que agora eu estou com o lápis H, preparando o fundo aqui nessa região da boca. Que não tem muito segredo, eu vou construindo o sombreamento. Em algumas partes eu faço alguns traços, seguindo em direção a essa linha aqui da boca. Vou buscar preservar um brilho bem no meio aqui desses lábios. Que agora eu vou vir com a lapiseira 03, utilizando nela o grafite B. Vou basicamente passando por cima, de onde eu fiz com o lápis H, mais para reforçar mesmo, melhorar o contraste. Em algumas partes aqui, nesse lápis de cima, só faço preenchimento mesmo. Vou escurecer um pouquinho mais, utilizando o grafite 12B, lapiseira 05. Lembrando que se você quer se aprofundar um pouco mais na técnica do realismo, quer evoluir aí, você que já desenha, ou quer aprender a desenhar, você que não desenha nada, o link do meu curso está aqui na descrição, do nível iniciante ao nível avançado, todo passo a passo da técnica do realismo, que agora eu venho com o esfuminho, número 4, da Tridente. Observa que eu não vou esfumaçar essa parte mais escura, só esse meio tom de cinza. A parte mais escura eu vou preservar, vou deixar para esfumaçar com um pincel. Eu evito de passar o esfuminho nessas partes mais escuras, porque ele não vai só simplesmente esfumaçar, ele vai tirar o excesso de grafite, ou seja, a gente vai perder toda essa parte escura e vai dar mais trabalho, a gente vai ter que refazer novamente. Então é legal a gente preservar e já trabalhar diretamente com o pincel. Aqui agora eu venho com a caneta borracha Tombow 2.3 e vou realçar esse brilho. Com o lápis 8B, eu vou dar mais uma reforçada na linha que divide a parte do lábio, tanto de cima quanto de baixo, escurecendo um pouquinho mais, deixando mais contrastado. Vou deixar escapar um pouco aqui também, para essa linha da maquiagem, observando aqui na imagem de referência. Ela é bem escura. Você que quer se desafiar a fazer esse desenho, o link da imagem de referência está na descrição do primeiro vídeo da live que a gente fez aqui no canal. Então basta você acessar ele, você vai ter acesso à imagem de referência e os traços já tirados,
que eu já vou aproveitar a sujeira que eu tenho aqui no lenço de papel. Quando eu falo na sujeira, é o excesso de grafite. E vou também puxar dessa região, espalhando um pouquinho aqui. Fazendo essa parte aqui, que é uma parte bem sutil. Então não tem necessidade de eu utilizar o lápis nessa área. Vou tirar um pouco do excesso de grafite da ponta do esfuminho para esfumaçar nessa parte. Eu prefiro trabalhar com um pouco mais de cuidado para não escurecer certas partes do que já ir escurecendo de cara, que é muito chato quando a gente escurece demais e tenta clarear. A gente até consegue, porém mancha muito o desenho, então se a gente puder evitar, é bem interessante. Aqui eu passo o papel bem de leve por cima, deixando um pouco mais natural. Ou também posso passar o pincel para dar aquele aspecto de volume e não um brilho. Que eu venho com um esfuminho, número 2, esfuminho menor, com um pouco mais de excesso de grafite já na ponta dele. Eu venho pressionando um pouco, que é como se eu estivesse trabalhando com lápis. Quero escurecer um pouquinho mais. Já aproveito o excesso de grafite que tem na ponta dele e venho fazendo essa aplicação. Observa que não tem a necessidade de utilizar o lápis, que com o movimento circular eu vou esfumaçando, tirando alguma mancha. Se bem que se a gente observar não tem nenhum, então vou fazendo bem de leve, concentrando um pouco mais desse grafite nessa parte. Para finalizar essa parte eu vou utilizar o pincel, fazendo com que o grafite penetre no polish de papel, passe por cima desses brilhos, deixando mais natural, apenas com volume. E vou descer agora para essa parte aqui debaixo do rosto, onde já fica a região do queixo. Que eu estou utilizando o lápis 8B para definir a divisão aqui do rosto dela. Essa parte é bem escura, então vou apertando um pouco o lápis, girando ele, pegando o lado macio da ponta. Que eu vou preenchendo, pressionando um pouco e vou soltando de acordo com o que vai descendo ali para baixo, como se fosse pro pescoço dela. Porém a gente não vai fazer o pescoço, apenas umas marcações aqui de lápis. Se você observar esse desenho, é um desenho voltado para tatuagem, então ele é incompleto. Vou fazer esses traços assim bem solto mesmo. Deixando com essas marcações de lápis nessa parte. E aqui agora eu já venho com o lápis HB. Vou reforçando aqui essa marcação que eu fiz na hora de fazer os traços. Então venho jogando mais uma camada por cima dessa parte, tomando um pouco de cuidado para não invadir essas outras regiões, onde eu quero preservar o volume. Isso correto é a gente observar bem a imagem de referência. Não tem muito segredo, vou buscando deixar bem preenchido já. Com um acabamento bem suave só na ponta do lápis. Porque quando eu vier com um lenço de papel ou esfuminho, vai ser bem tranquilo para me finalizar. De acordo com que eu vou para esse volume aqui do queixo, onde tem esse brilho, esse volume, que seria a parte do osso, eu vou suavizando, fazendo um leve degradê. E aqui agora eu vou usar a quina do lápis, escurecer um pouquinho, para deixar bem marcada essa parte, dar profundidade a essa região aqui, fazendo movimentos circular. Aqui eu vou jogar um pouco mais de grafite, escurecendo um pouquinho mais. Essa camada que eu tô jogando aqui é bem de leve, eu não tô apertando o lápis. Jogo mais de uma vez na mesma parte assim do desenho, no mesmo local. Isso faz com que fique mais homogêneo, mas bem preenchido. E ao mesmo tempo consiga escurecer um pouquinho mais. Vou vir agora para um lenço de papel espalhando, trabalhando movimento circular, sem pressionar o lenço. Esse é um lenço de papel higiênico, folha dupla. Eu utilizo ele, folha dupla, porque ele é mais macio. Tenho utilizado ele em todos os meus desenhos. Os que eu faço com técnica grafite sobre papel ou carvão. Em algumas vezes eu utilizo ele também, quando eu faço desenho utilizando a técnica de carvão. Que eu tô com esfuminho número 4. Normalmente eu utilizo 3 esfuminhos no meu desenho. O número 4, o número 6 e o número 2.
para detalhes bem menores. Eu acredito que essa quantidade de suminho já é o suficiente. Para mim já é o suficiente, mas de repente para você, possa ser que não, você pode utilizar quantos quiser. Logo quando eu iniciei o desenho realista, eu só utilizava dois suminhos, um menor e um maior. Na verdade o número 4 e o número 6. E conseguia fazer com o número 4 todos os detalhes menores que eu faço hoje com o número 2, eu conseguia fazer com ele. Então era bem tranquilo. Passar mais uma vez o lenço de papel. Dessa vez escapando um pouco aqui. Faço aqui bem de leve, mas para manchar mesmo esse branco, não deixar tão branco assim, a gente tem que evitar deixar o branco do papel, a não ser que seja alguma parte que tenha um brilho, que com grafite B eu vou jogar mais uma camada, centralizando mais uma parte aqui bem menor do que a gente fez anteriormente com o lápis HB. Tem uma manchinha aqui, puxando aqui para essa marca aqui da maquiagem, então já vou fazer ela aqui. Como se fosse um borrado, que agora eu vou com um esfuminho, esfumaçando. Venho com ele porque eu quero esse grafite mais centralizado. Quero manter essa parte mais escura. Como eu já tenho falado anteriormente, no momento que a gente espalha com um lenço de papel, meio que tira um pouco do excesso do grafite, deixando mais claro. Agora com o grafite 2B. Observa que de acordo com que a gente vem trabalhando essas camadas de grafite, mudando as graduações, a gente vai conseguindo as diferenças de nuances de cinza e dando profundidade a alguma parte do desenho, no caso aqui, essa parte aqui do queixo. Com lenço de papel para deixar bem uniforme toda a região. Observa que eu passei o lenço de papel já depois que trabalhei com suminho. Eu poderia ter passado o lenço de papel antes? Poderia, porém ia acontecer aquilo que eu falei anteriormente, de tirar um pouco do excesso e meio que ia ficar dando mais trabalho da gente ter que estar aplicando grafite no mesmo espaço do desenho. Que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa parte, com grafite B. Que eu venho fazendo bem de leve, sem apertar. Em alguma parte eu pego um pouquinho mais firme, faço um pouquinho mais de pressão, bem de leve. Espalhar um pouquinho aqui pra cima, pra ir definindo essa boca. Lembrando, para você que quer evoluir nos seus desenhos ou quer aprender a desenhar do zero, o link do meu curso está aqui na descrição. E se você conseguir entrar em contato comigo aí, pelo direct, eu consigo um cupom de desconto, consigo te enviar o link com um cupom de desconto, onde você vai ter um desconto bem interessante aí. Aqui antes de eu já espalhar, eu já vou vir com o grafite 2B e vou aplicar mais um pouquinho nessa parte aqui. Que de acordo com o que eu vou preenchendo nessa região e vou descendo para cá, eu vou suavizando esse meio aqui. Tento manter um certo volume aqui bem suave. Aqui embaixo eu já aplico um pouquinho mais. Que eu vou suavizar um pouquinho essa passagem aqui, desse escuro para esse cinza claro. E ao mesmo tempo já vou pressionando um pouquinho em cima do escuro para dar um pouco mais de profundidade a essa sombra. Isso meu aqui eu venho trabalhando com movimento circular. É basicamente da mesma forma que a gente trabalha com lápis. Questão da pressão, do cuidado. Não é algo que a gente vem apertando de maneira alguma, não faça isso. Se você fizer isso, vai manchar o seu desenho. Então você vem bem de leve com ele, com movimento circular. Aí você vai conseguir ter um bom resultado em esfumaçar com esfuminha. Que eu vou utilizar a borracha limpa-tipos só para suavizar aqui bem de leve essa manchinha indesejada que apareceu aqui. Isso acontece às vezes também de a gente tocar com o dedo em algum momento aí, a gente tá desenhando, ou pega até mesmo para guardar o desenho. Pode surgir depois que você utiliza o grafite, que vem passando o pincel bem de leve, para deixar mais acinzentado e não tão branco. É basicamente isso, essa região do rosto. Eu vou para a parte aqui do cabelo dela, com o lápis HB. Em algumas mechas dessas eu vou escurecer um pouquinho, como eu tô fazendo aqui agora. Em outras talvez eu faça mais suave,
Observando aqui na imagem, essa é a única mecha mais escura que tem descendo, que eu vou deixar um traçado parecido com um fio a fio, não vai ser um fio a fio, é mais uma representação mesmo, em algumas partes como aqui, é só um sombreado mesmo bem de leve. Que eu vou vir com o fuminho número 6, definindo algumas partes, sim, deixando mais um aspecto de mancha. Também vou utilizar o lenço de papel, para deixar bem esfumaçado. A representação do cabelo dela é basicamente isso aqui que você está observando aí, que eu vou utilizar o pincel só para suavizar. Fazer aqui nessa outra parte aqui do cabelo, lápis H. Como é um desenho voltado para tatuagem, ele é um pouco mais marcado com o traço. É uma junção de realismo com essa mistura, mais traçado. Que eu vou cruzar alguns traços, só para deixar manchado mesmo. Passar o pincel aqui para deixar mais acinzentado, levemente mais escuro. Com o grafite 4B, lápis 05, eu vou reforçar um pouquinho mais essa maquiagem. Esse detalhe aqui, ele é bem escuro, então vou apertando um pouquinho. Não aperto muito, só um pouco, para não escurecer demais também. Já veio com o pincel, suavizando ela. E é basicamente isso o desenho, está aqui concluído. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Lembrando que as outras partes tá aqui gravado, feito em live. Basta você procurar um pouquinho aqui em vídeos ao vivo ou em live, que você vai encontrar a primeira parte e a segunda. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!